Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha, liturgia diária, o pão da palavra no seu dia a dia. São palavras de vida eterna, palavras que vêm da boca do Senhor. Quando nós oramos, nós falamos a Deus. Quando lemos a Bíblia, quando lemos de forma especial o Evangelho, Deus fala conosco e nos alimenta. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 28 de novembro de 2022. Estamos encerrando o ano de 2022. Estamos encerrando imediatamente o mês de novembro. Mas o ano litúrgico está começando. Começou ontem, no domingo, no primeiro domingo do Advento. O novo ano litúrgico. É o ano novo litúrgico. E o Advento é tempo de preparação para recebermos Jesus, que nasce no Natal. Como vai dizer o profeta Isaías, nasceu-nos hoje um menino e um filho nos foi dado. Grande é este pequenino. Estamos nos preparando para receber Jesus, o autor da vida, que se faz vida em nosso meio. O Senhor Jesus que vem no Natal, na sua primeira vinda gloriosa, e que há de vir definitivamente na sua segunda vinda gloriosa para julgar os vivos e os mortos. Para que sejamos aceitos pelo Senhor na sua segunda vinda gloriosa, neste Evangelho de hoje, essa segunda-feira, o Senhor nos mostra um requisito essencial para que estejamos entre o número dos eleitos, entre o número dos salvos. Amém? O Evangelho dessa segunda-feira está em Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 11. O texto da liturgia de hoje eu vou deixar na descrição do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe que a luz da palavra ilumine a sua vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando: Senhor, meu criado está de cama, lá em casa, paralisado e sofrendo demais. Jesus respondeu: vou curá-lo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha morada, basta uma palavra tua e meu servo ficará curado. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados sob as minhas ordens. E se eu ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E se digo ao meu servo, faz isso, ele o faz. Ao ouvi-lo, Jesus ficou admirado e disse aos que estavam seguindo: em verdade vos digo, em ninguém encontrei tamanha fé em Israel. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes a leitura desse evangelho do servo do centurião que é curado. E todas as vezes toda vez que nós vamos à Santa Missa, quando o sacerdote apresenta o Santíssimo Sacramento, nós repetimos as palavras desse centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei curado. Queridos, por que a oração desse centurião agradou tanto a Jesus? Que Jesus vai surpreender os seus discípulos, dizendo que os pagãos entrariam no reino dos céus. Primeiro nós precisamos entender o contexto. O contexto que a gente precisa entender é o seguinte: o centurião era um militar romano. Os romanos eram pagãos, os romanos adoravam falsos deuses. E os romanos eram odiados pelos judeus. Primeiro, porque eles eram um povo que dominava Israel. Israel estava sob a dominação dos romanos, do Império Romano. E os judeus esperavam que Jesus fosse o Messias, que os fosse libertar dos romanos e fosse estabelecer um novo reinado de Israel, semelhante ao que fez Davi, quando venceu os filisteus, quando venceu Golias e estabeleceu um grande reino em Israel. Um reino esse que teve o seu apogeu, o seu ponto mais alto no filho de Davi, Salomão.
Eles esperavam que Jesus fosse um novo Davi, um novo Salomão, que fosse estabelecer uma grande vitória militar sobre os romanos, ou uma grande vitória política sobre os romanos, em estabelecer um tempo de paz e de glória em Israel. Mas ao contrário disso, em vez de destruir e esmagar os romanos, Jesus acolhe um centurião romano e ouve a sua oração, atende o seu pedido e diz que pagãos semelhantes àquele centurião entrariam no reino dos céus. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Meu Deus do céu, como isso, Jesus? Como que pagãos vão vir do Oriente e do Ocidente e vão se sentar à mesa do reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó? Jesus estava colocando os pagãos em situação de igualdade com os eleitos, com os filhos de Israel. Como? E por que Jesus fala isso aos seus discípulos? Vamos entender quem era aquele centurião. Centurião. A palavra vem de 100, do número 100. Centurião era um militar que tinha sob o seu comandamento 100 militares. Nos dias de hoje, um centurião seria um militar equivalente ao posto de capitão. Um capitão que na sua companhia tem 100 militares. Uma companhia militar tem em volta de 100 militares. Então ele era um homem importante no exército romano. E era um homem que tinha um posto elevado, então normalmente um centurião era alguém que era bastante soberbo, tinha bastante vaidade, porque era um homem cortejado, exaltado, louvado, elogiado, bajulado. Você está me entendendo, não? E era um homem que tinha poder de vida e de morte. E se ele tinha sob o seu comando 100 militares, esses militares tinham sob o seu comando todo o povo de Israel. Você está entendendo, não? Era um homem que dominava com mão de ferro em Israel. Mas esse homem não era um homem comum, porque ele tinha um servo empregado, e esse empregado não era empregado como hoje. Naquela época não tinha emprego como hoje. Esse empregado, esse servo, na verdade era um escravo. E aquele centurião, em vez de usar mão de ferro para com seu escravo, ele demonstra profunda caridade e amor para com o escravo. Ele tinha amizade, ele gostava, ele amava aquele escravo. A tal ponto que o escravo está doente e ele vai buscar a Jesus para curar o escravo. Isso denota o quê? Se ele foi buscar a Jesus para curar o escravo, primeiro deu a entender que ele já tinha tentado de tudo para salvar esse escravo. Médicos, remédios, medicina, tudo. Não tinha havido sucesso. Então o centurião ouve falar de Jesus. Ouve falar que Jesus curava leprosos, ressuscitava os mortos, andava sobre as águas. Jesus era um profeta com poder em Israel e que fazia coisas maravilhosas. O centurião crê no poder de Jesus. E ele vai buscar a Jesus. E com humildade ele se submete dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Mas diz uma palavra e meu servo será curado. O que o centurião apresenta para Jesus? Ele apresenta caridade, amor. É o amor pelo escravo que faz com que ele busque a Jesus. Ele apresenta fé. Fé de que Jesus poderia curar o seu servo. E ele apresenta humildade. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e meu servo será curado. E ele apresenta fé, ele apresenta humildade, ele apresenta caridade. Caridade, porque ele não vai pedir nada para si, mas vai implorar pela vida do seu escravo. Fé, porque ele apresenta a crença de que Jesus é aquele que pode curar o seu servo. E aquele que tem autoridade espiritual. Ele mesmo diz: eu sou militar, eu estou sob a autoridade dos meus comandantes, mas eu também tenho autoridade sobre os meus comandados. Eu comando 100 militares. E se eu dou uma ordem, o meu militar cumpre. E eu creio que o Senhor Jesus, se der uma ordem, meu servo será curado, porque o Senhor tem autoridade, poder espiritual. O Senhor tem o poder de mover os céus. Eu creio na tua autoridade, Jesus. Caridade, fé e humildade.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e meu servo será curado. A humildade de dizer, eu não sou digno sequer. Lembra a oração de São João Batista quando dizia, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu não sou digno sequer de abrir as portas e receber o Senhor na minha casa. Porque eu sou um homem pecador. Porque eu sou um homem que acumulou pecados na vida. Mas eu creio que tu tens poder, tu tens autoridade. Cura, Senhor. Eu te imploro, cura o meu servo. Amor, caridade, humildade. Esses são os requisitos essenciais para se assentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E é por isso que Jesus elogia o centurião. Que Jesus havia diversas vezes criticado os fariseus e os saduceus. Por quê? Porque os fariseus não tinham caridade. Quando Jesus cura o homem da mão seca, o fariseu condena Jesus e não se importa se o homem da mão seca é curado. Quando Jesus cura aquele cego, eles perseguem até mesmo os pais do cego. O cego, que Jesus põe lama nos olhos e manda ele se lavar. Eles criticam Jesus por ter curado o cego, criticam os pais do cego e perseguem o cego e os pais do cego. Eles não tinham caridade, eles não tinham humildade, eles se achavam maiores do que os outros homens. E eles não tinham fé em Jesus. Em contrapartida, o pagão, o centurião, ele apresenta os 3 requisitos, que são como que 3 senhas de salvação: fé, caridade e humildade. Fé. O livro dos Hebreus vai dizer que sem a fé é impossível agradar a Deus. Caridade, Deus é amor. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15, João nos exorta a amar, dizendo, filhinhos, amemos, não com palavras, mas com atos concretos em verdade. Como esse centurião moveu-se de tudo para curar o seu empregado, o seu escravo. Não conseguindo curar, ele buscou a Jesus, buscando o bem para o seu empregado, a caridade, o amor pelo empregado e a humildade. Como vai ensinar São Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Você quer ir para o céu? Você quer alcançar o alto da montanha? Peça a Jesus hoje a graça de que o Senhor cele no seu coração essas 3 virtudes maravilhosas: a fé, a caridade e a humildade. Ó meu Jesus, manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Peça a Jesus essas graças. Peça a Jesus essas 3 virtudes que o centurião apresenta aqui. E Jesus vai fazer uma revolução na sua vida. Que Deus te abençoe. E viva a Maria Imaculada.